Olá, caríssimos irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal da família Pastro. Eu sou Alisson Pastro e estamos de volta, aqui para continuar falando, da nossa série das doenças espirituais. Nós estamos falando aí da doença espiritual da luxúria, Você já viu nos 2 vídeos anteriores, o problema que é a doença espiritual da luxúria. No vídeo anterior nós começamos a falar, da cura, da busca pela cura dessa doença espiritual. E agora nós vamos continuar também ainda falando sobre a cura, sobre essa busca pela cura, E no vídeo de hoje nós queremos, de um modo mais prático, dar conselhos, separadamente aos homens e às mulheres. Mas antes de nós iniciarmos, quero dizer a vocês, estamos aqui numa tarde fria, muito fria em São Paulo. E meus caros, eu poderia estar debaixo de uma coberta, com chocolatinho quente, pipoquinha. Só que não, Tenho 2 bebês. E, enfim, estamos aqui, com todo o esforço da minha esposa, dos meus filhos, para que a gente consiga gravar em silêncio, nessa tarde fria e chuvosa. E o que nós esperamos, sem soberba, nada disso, Primeiramente, a salvação das almas, a sua salvação, meu irmão, minha irmã, você que chegou até aqui, que está nos acompanhando. E também queremos a salvação das pessoas que chegarão depois, que você vai compartilhar esse vídeo, que você vai nos ajudar a divulgar esse conteúdo. E segundamente, o que a gente quer é exatamente isso que eu estou falando, que você curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, E compartilhe muito, porque nós dependemos de você para chegar a outras almas, outras pessoas que de repente estão com essa dificuldade, que não nos conhecem, nós não conhecemos. E você é a ponte para essas pessoas que nós não conhecemos. Nós, com certeza, você tem amigos que não são amigos em comuns nossos, Então, você pode fazer essa ponte compartilhando aí. Mas de repente é um irmão que você talvez saiba que tem esse problema, mas a pessoa não partilhou com você, não pediu sua ajuda e você não quer se intrometer. Então posta, Posta no seu status, posta no seu Instagram, recomende o vídeo, Fale um pouco do que é o assunto. Enfim, nos ajude, porque você tem os mesmos méritos. Quando você nos ajuda compartilhando, você tem os mesmos méritos que eu, que estudei, que estou aqui trazendo esse conteúdo para você, Então, a pessoa que ajuda na evangelização tem os mesmos méritos daquele que está evangelizando. Então, nos ajude, Não custa nada aí, a gente está aqui nesse frio, com chuva, com tudo, não abrindo mão de você, meu irmão, por você que nós estamos fazendo isso aqui. Então, tudo que a gente pede é isso, Não vai te custar nada deixar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário aqui, nem que seja um amém, uma mãozinha, porque isso aquece o algoritmo do YouTube. E quanto mais interação os vídeos têm, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. E é aí que a graça de Deus acontece, é aí que a multiplicação dos pães acontece, Então, que esse vídeo vai chegar a outras pessoas que nós não conhecemos e que pode, com certeza, ajudar essas pessoas a encontrar, uma luz no fim do túnel, Tá bom? Então, contamos aí com a sua ajuda. Vamos rezar, pedir o auxílio do Espírito Santo para que realmente ilumine as trevas da nossa inteligência, para que nós conheçamos a Deus e possamos, com a sua graça, cada vez mais amá-lo e contentá-lo, Contentá-lo. Deus quer estar conosco
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, caríssimos irmãos. Vamos dar sequência aqui então nessa busca, pela cura da doença espiritual da luxúria. Então, o que nós queremos a partir de agora nesse vídeo? Aplicar questões práticas, comentadas aí, mais a realidade do homem, mais a realidade da mulher. Nós vamos fazer essa distinção dos conselhos práticos, porque nós vamos ver aqui que tanto o homem e a mulher, têm uma constituição, desde a constituição, então o modo de enxergar o sexo muda, então os conselhos práticos também vão mudar. Primeiro a gente vai estabelecer que a nossa sexualidade, a gente já vem falando disso, então a gente não pode perder isso de vista, A gente está partindo do ponto que a gente está entendendo, que a gente já está admitindo que a nossa sexualidade ela está manchada tanto pelo pecado original, as consequências do pecado original, mesmo após o nosso batismo, e também pelos pecados pessoais, que nós podemos ter cometido ao longo da nossa vida, ou que ainda possamos estar atualmente cometendo. Então, existe essa desordem, e a gente quer o quê? Deixar isso de acordo com a ordem criada por Deus. Então, nós precisamos sair dessa alienação, Os últimos vídeos que a gente falou sobre a luxúria, trazer o tema aqui, coisas difíceis de falar, complicadas, porque gera alguma discussão, gera alguma discordância em maior ou menor grau sobre a doutrina moral da igreja. Não deveria, mas felizmente gera. Então a gente veio, dar uma chacoalhada aí, em vocês, para tirar, da alienação, e mostrar que nós precisamos descobrir qual que é o projeto de Deus. Olhar o projeto de Deus, olhar a nossa vida e ver se nos nossos relacionamentos nós estamos agindo como quem busca o projeto de Deus, Ou seja, a nossa finalidade, porque Deus nos criou, E aí, uma vez que nós admitimos que nós não estamos agindo de acordo com esse projeto de Deus, então, aí sim, lutar contra a concupiscência, lutar contra as nossas más inclinações, contra o demônio, contra o mundo, para a gente voltar a ser o que nós somos de verdade, na nossa essência. Porque nós realmente estamos, assim, muito desfigurados, Eu fico pensando aqui, na profecia de Isaías, quando ele viu nosso Senhor desfigurado, quando ele começa a anunciar o Messias que viria e que ele sofreria, o que ele passaria, que ele ficaria desfigurado, Nós temos uma ideia, pelo filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, nós temos uma ideia pelas visões que os místicos tiveram, Tem um livro que eu sempre recomendo, até na catequese, Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, de uma mística, a Ana Catarina Emmerich, que teve visões místicas, enfim, tem esses relatos, das visões que ela teve dos sofrimentos de Nosso Senhor. Então a gente consegue imaginar, consegue trazer para a nossa imaginação a desfiguração. Ou seja, Nosso Senhor ficou desfigurado, se olhava para o seu rosto e não se enxergava no rosto humano, tamanha desfiguração do que ele sofreu. Um corpo humano, o corpo todo era uma só chaga, vamos dizer.
Vocês imaginam o que o pecado faz conosco, né? Vocês imaginam o que o pecado faz conosco, nos desfigura mesmo, né? Então, nós precisamos ter isso em consciência, né? Isso em mente, né? E voltarmos a sermos, porque se nós estamos desfigurados, se nós estamos fora do projeto para o qual Deus nos criou, nós estamos desfigurados. Então nós precisamos voltar a ser o que nós fomos criados para ser de verdade, na nossa essência. Deixar de sermos desfigurados, né? Voltar mesmo, né, a ser imagem e semelhança de Deus, como nós fomos criados, porque o pecado nos tira isso, né? Nos tira essa semelhança e a gente fica desfigurado. Então vamos falar aqui da sexualidade masculina. Em matéria sexual, o homem ele parece estar condenado, né, entre aspas, a essa questão exterior, a exterioridade, né? E a gente vê isso desde a genitália, né? Desde os órgãos masculinos, né? O órgão sexual masculino ele é externo, o da mulher é interno, né? Então a gente já vê isso na Constituição. Então, pela Constituição a gente já consegue identificar isso, né? Que a questão do homem é externa. O homem ele parece estar preso em uma realidade fora dele, né? Santo Agostinho, que viveu assim, né, muitos anos, né, uma vida promíscua, uma vida de pecados, né, da luxúria, e ele diz isso, né, na conversão dele, e que ele escreve ali, né, e ele fala, olha, eu buscava a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade, eu estava fora, mas tu estavas dentro. Então, nós temos essa inclinação, essa predisposição, né? Essa questão de estar mais preso em uma realidade fora de nós, né? Nós homens. Por isso que nós temos uma tendência, né, a não ser um verdadeiro, vamos dizer assim, amante no sentido de quando a gente está vivendo, né, os prazeres, os pecados da luxúria, e aí a gente acaba fazendo da mulher, né, um objeto sexual, né? Já a tendência da mulher eu vou falar separadamente, né, mas só fazendo a comparação, né? O homem que está mais nessa realidade fora de si, ele tende a fazer da mulher um objeto dos seus desejos, né, um objeto sexual. E a mulher tem a tendência de fazer o homem um objeto afetivo. Se ela encontrar afeto, ainda mais se ela teve muitos problemas, né, na vida, nos seus relacionamentos, até problema com a paternidade, né? Falta de uma boa figura paterna na sua criação, na sua educação, ela teve ausência disso. Qualquer afeto que ela receber de um homem, né, ela vai se agarrar a isso, ela vai se agarrar a isso. Então, qualquer afeto para ela já é amor. Então ela vai se enganar. Ela vai achar que esse afeto já é o amor verdadeiro. Então para ela vai bastar. Ainda mais como eu digo, né? Se ela teve escassez disso, se ela não teve isso, né, na vida, então qualquer coisa disso, de afeto, para ela já vai ser, nossa, né, uau, o suprassumo do negócio. Por isso que, assim, é muito difícil, né, a gente tem essas questões, né, tô abrindo aqui um parênteses, né, de abusos, né, contra as mulheres, né. Enfim, eu como homem eu fico muito, muito triste, né. Eu fiz isso, né. Eu fiz isso quando eu vivia esse tipo de vida, né? Eu usei, enfim, eu enganei e eu dei esse tipo de afeto, né, para mulheres frágeis, né, e vulneráveis, enfim. Eu rezo a Deus até hoje, né, por essas pessoas que passaram pela minha vida e que eu miseravelmente acabei fazendo isso, né? E, enfim, procuro fazer reparação, né? E rezo mesmo para que essas mulheres aí que não têm nem mais contato, muitas delas, né? Grande maioria que possam ter realmente
encontrado bons homens muito diferentes do que eu era na época. Enfim, que elas tenham, acima de tudo, encontrado Deus, né? Encontrado uma cura, né? Um equilíbrio, porque com esse problema da paternidade que tem hoje, né? Então tem muitas mulheres vulneráveis, né? A minha esposa, eu falo abertamente porque é o testemunho dela, ela já falou isso muitas vezes nas pregações dela, né? É algo... São as nossas marcas, né? As nossas dores que Deus acaba usando para ajudar outros, né? Ajudar outros. Então, minha esposa sofreu muito isso também, né? Então, aconteceu um pouquinho até com a gente, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Que está relacionado a isso. Porque é isso. Se ela tivesse passado pela minha vida no passado, quando eu valia muito, muito, muito menos do que eu estou valendo, né? Quando eu era um cafajeste aí, para dizer o mínimo, né? Eu teria feito, né? A mesma coisa né? do que outros fizeram com ela, né? Teria usado e jogado fora e descartado, né? Então, quando ela me conheceu, ela ainda trazia essas marcas, né? E graças a Deus eu não era mais esse tipo de aproveitador, eu não me aproveitei disso, mas eu busquei orientá-la, né? Inclusive, para que justamente não fosse isso, né? Para que ela não se pendurasse nisso, no afeto, e fizesse disso, né? E fizesse de mim um herói, né? Talvez até mesmo ela corresse um risco aí de cair na idolatria, né? Porque é isso, quando o homem usa a mulher como objeto, ou a mulher faz do homem o objeto do seu afeto e coloca nele toda a sua esperança, e entrega todo o seu tesouro para ele, né? Entrega a sua virgindade, entrega, enfim, a sexualidade para ele e tudo mais, né? Entrega a sua vida para ele. Enfim, quando nós pecamos, como eu disse, né? Idolatria, né? Então, é isso que acontece na questão da mulher. Mas eu mencionei a mulher agora só fazendo esse comparativo, né, da diferença do homem para a mulher. O homem é essa questão mais externa, né, de coisificar a mulher, de objetivar a mulher, e a mulher é mais na questão de fazer do homem um objeto do afeto, né? Então, se há essa desordem afetiva na mulher e ela encontrar um homem que vai dar esse um pouco, o mínimo que seja de afeto, ela já vai se apegar a isso, né? Então, voltando aqui para a questão do homem, o objeto sexual do homem significa que ele está voltado para fora, como eu disse, né? Então, é como que uma janela através da qual a alma dele, né, sai, né, em busca, né? Vai para o mundo, vai à procura, né? Qual que é essa janela da alma pela qual o homem vai em busca, vai à procura, fora de si? Como Santo Agostinho disse, né? Tu estavas dentro e eu fora, procurando fora, né? Qual que é essa janela pela qual o homem vai em busca fora? São os olhos, né? Então, o gatilho do homem, o gatilho inicial do homem, que vai iniciar todo esse processo que pode fazer ele cair no pecado, são os olhos. O homem vai através do prazer, né? Vai em busca do prazer através dos olhos, né? E aí fica claro, né? Então, quando a gente fala de pornografia, é claro, também tem mulheres, até bastante, né? Acho que aumentou o número de mulheres consumindo esse tipo de coisa, né? Mas a gente vê que é predominantemente masculina, né? A busca pela pornografia, pelos vídeos, pelas imagens, pelas fotos, porque os olhos, né? Essa busca, essa caça, né? Essa busca do prazer, né? Ela é predominantemente masculina, né? Então, ora, para o homem, a cura, ela vai começar onde? No homem parar de ser caçador, parar de sair, né? de com os olhos ficar procurando, né? Na rua, onde vai, no celular, nas redes sociais, o tempo inteiro, esse, entre aspas, instinto caçador. O homem precisa parar com isso
de modo imediato. Então, o homem precisa procurar essa cura, iniciar essa cura em busca de curar os seus olhos, para ele poder, então, enxergar a mulher como a pessoa que ela é, na sua essência, no projeto como o qual Deus fez a mulher, e não como um objeto, que é como o homem que vive da luxúria faz, né? Então, uma das principais coisas necessárias para obter essa cura, é claro, começa pela fé, né? Através desse olhar, de mudar o jeito de olhar, né? E começar a olhar a mulher de modo sobrenatural. Olha, tá difícil olhar para a mulher de modo natural, e respeitá-la e, enfim, honrá-la, e não olhar ela como um objeto, uma vitrine do meu consumo, objeto do meu consumo. Está difícil olhar de modo natural, então a gente começa a colocar a visão sobrenatural, começa a colocar uma visão, uma importância maior, para que o modo como a gente vai olhar, o nosso comportamento, o comportamento do nosso olhar precisa mudar, né? Então, se o homem não vir na mulher algo sobrenatural, ele não vai conseguir amá-la de modo ordenado, de modo correto, né? De modo puro. Vou fazer o seguinte comparativo, né? Homens devem olhar para as mulheres e ver nelas um verdadeiro santuário, né? O santuário da vida, né? Então, assim, se é um santuário, é um lugar santo. Se é um lugar santo, não é um lugar que pode ser habitado por várias pessoas, por todo mundo, né, de qualquer jeito. É um lugar santo, não pode ser profanado. Quando a gente olha o Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Depois de fazer todo um ritual de purificação e tudo, de oferecer sacrifícios, né, pelos seus pecados, e que se ele entrasse ali em pecado sem fazer, né, como Deus mandou, ele morria, né? É muito sério, né? Então, essa simbologia muito séria, muito importante, nós temos que olhar, né, para a realidade da mulher, né? O modo como a gente enxerga ela. Então, nós temos que olhar uma mulher, seja sua esposa ou não, como um santuário da vida, principalmente. É claro, em todos os casos você tem que olhar, mas se não é a sua mulher, aí que você não pode desejar mesmo, né? Aí que você não pode entrar nesse santuário mesmo. É aí que você não pode... Você não é digno, né? Você não foi autorizado. Você não pode profanar aquele lugar, né? Você não está apto para entrar ali naquele santuário. Se você está apto, se é a sua esposa, você não vai entrar de qualquer jeito. Você não vai profanar também, fazer coisas que não pode, né? Como a gente já falou aqui. Então, você, homem, você precisa começar a mudar o modo como você enxerga a mulher. Fazer esse exercício não é fácil. Não é uma coisa instantânea. É um exercício que você precisa começar a fazer e no início exige muito esforço da sua parte. Mas você precisa começar a fazer. Mudar o seu olhar sobre a mulher, né? Então, o homem casado que através do matrimônio recebeu um vínculo, esse vínculo de união, né, com a esposa, né, e ele está ali em santo matrimônio, ele é um sacerdote. É o sacerdote daquela casa, né, daquela família. E só ele pode entrar, né, naquele santuário que foi preparado para ele, ao qual ele foi autorizado, e somente ele foi autorizado a entrar. Você viu uma mulher na rua, tá bom, ela pode estar dificultando, pode não estar vestida de modo modesto, mas se ela é casada, ela é um santuário o qual você não é autorizado a entrar, né? Não foi preparado para você, você não foi autorizado a entrar ali. Então, não é qualquer profano que pode entrar. É esse o exercício mental que você tem que fazer constantemente. Então, esse homem casado, né, no exemplo que eu estou dando aqui, ele deve entrar nesse templo da vida, né,
com todo respeito, né? Então, a mulher não pode ser utilizada como objeto. Eu sou casado, então ah, eu não posso desejar nenhuma outra mulher, eu não posso tornar a mulher uma coisa. Mas depois que eu casar, eu posso tornar minha esposa uma coisa? Eu posso tornar ela um objeto do meu desejo? Né? Então, não é assim. Nós estamos falando isso com muito cuidado, né? Porque isso, como eu disse no outro vídeo, né, que pode ter um germe protestante aqui. Por quê? Porque também o protestantismo vai usar uma linha séria, né, do casamento, do sexo fora do casamento, né, a proibição, eles vão levar isso de modo muito sério ali, vão pregar ali com firmeza e tudo mais. Só que existe um germezinho ali, sabe? Entre aspas, assim, meio gnóstico, né? Algo do gnosticismo dentro dessa doutrina protestante. Porque dentro da pregação, dentro do que eles ensinam, fora do casamento, eles falam do sexo como algo ruim, que a matéria é má, né? E magicamente depois do casamento passa a ser bom, né? E isso te dá autorização para fazer o que você quiser depois que você é casado com a sua mulher. E você, cara, aí é que entra o problema, né? Eu tô falando isso, gente, eu não tô falando isso de modo leviano não, tá? A gente aqui, a gente estuda os teólogos protestantes, as doutrinas protestantes, e a gente também tá aí no YouTube, nas redes sociais, a gente escuta as autoridades protestantes falarem por aí, né? Então a gente já escutou, né? Então assim, pergunta para uma mulher protestante e conversa. A maioria das igrejas protestantes que a gente vai ver é isso aí. A mulher fica até um pouco, ela não pode falar, né? Mas ela não pode falar contra isso. Mas se for uma conversa aberta, assim, que ela tiver vontade, talvez ela vai dizer assim que ela se sente meio objeto do marido dela, porque o marido faz o que quer com ela, sem trazer toda essa dignidade, né, essa igualdade que a gente está falando desde o início aí, quando a gente começou a falar da luxúria. E eu falo para vocês, né? Então, assim, a gente ouve muita coisa por aí, né? Como eu disse, às vezes não tá tudo aí na rede social, né? Enfim, relatos chegam também até nós, né? Então, assim, é o que estão ensinando, né? A gente já viu o marido que faz sexo com a mulher dormindo. Né? Então, assim, né? Não é uma coisa, né? Eu, se o sexo ele é procriativo e unitivo, né, é para alimentar o amor, né, e para dar alegria e prazer aos dois, não é a um, né? Então, só para dar um exemplo assim, né, mas tem muita coisa aí por trás disso, que se eu for abrir esse parênteses o vídeo vai ficar muito longo, mas só dando uma pincelada para vocês perceberem, para deixar esse recado, né, para mesmo quem é casado, né, ter esse cuidado, né? Porque não é porque você é casado que você foi autorizado a entrar nesse santuário que você vai profanar esse santuário. Também não é assim, né? Não pode também. Então, existe algo no corpo da mulher que não existe no nosso corpo, né? No corpo do homem. Lá está contido o milagre da vida, né? O milagre, o mistério da vida, né? Então, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, tem a nidação, né? E ele se fixa na parede do útero, enfim, aconteceu a concepção. Naquele momento, Deus cria do nada uma alma imortal, imortal, né? Que vai existir para sempre, né? Para sempre, para a eternidade. É imortal essa alma. E, e, e aquilo está acontecendo no ventre da mulher, né? Dentro do corpo da mulher. Então, dentro do corpo da mulher existe essa sacralidade. Por isso que a gente fala, é um santuário, né? É um jardim fechado. É uma coisa muito séria, é uma coisa profunda. É uma coisa mesmo sagrada. De verdade, olha o milagre que Deus faz, né? Olha só, o Criador deu esse dom especialíssimo para a mulher de participar de um modo mais especial que o homem. Depende do homem, a geração. Para tanto o homem quanto a mulher, né?
nós somos participantes, né, desse mistério da criação, né? Nós cooperamos, né, com a criação. Deus nos deu esse presente, né? E nos deu esse presente ainda sentindo prazer para fazer isso, né? Agora, nós não podemos negar, a mulher participa desse mistério da criação de um modo mais especial do que nós homens. Nossa, de um modo singular, de um modo, sabe? Eu como homem não consigo, né? E a gente conversa, né? A minha esposa, né, viveu essa experiência, né, por 4 vezes. E por mais que ela tente, né? Por mais que ela tente explicar isso, né? Ela não encontra palavras, ela não consegue esgotar, né, a coisa, o mistério, esse dom maravilhoso que Deus deu. Então, é isso, meus irmãos homens, né? Caríssimos irmãos. É esse o olhar que nós temos que realmente fazer o exercício de não perder de vista isso. Não perder de vista. Porque é isso, né? Dentro do corpo da mulher existe essa sacralidade. É um santuário da vida, onde o Deus Criador, ele realiza esse milagre, né? A gente sabe, né? A gente já falou isso aqui. Infelizmente, né? E por isso eu digo que a nossa luta maior é contra o mundo, porque o demônio ele já conseguiu, né, cooptar ali uma grande massa, né, no mundo. Então, a gente sabe, né, o demônio ele quer transformar, ele conseguiu, né, transformar muitos e muitos e muitos úteros de muitas mulheres em túmulos profanos, né, profanados, em lugares de morte. Veja bem, né? Olha o que Deus fez, olha para o que Deus criou, né? Um santuário para a vida, para ser colaboradores, co-participantes do mistério da criação. Foi para isso que Deus fez. O que o diabo fez? Fez o oposto. Em vez de ser um santuário da vida, não. Vai ser um túmulo para a morte. Né? Então é muito triste, meus irmãos, muito triste. Né? Existe uma cultura de morte mesmo, atualmente. E é muito difícil, né? Porque nós estamos num mundo materialista, então, por ser materialista, já é antinatalidade. Você tem o segundo filho, já começam a te olhar torto, já começam a, né? Por ser materialista. Então, com a desculpa do materialismo, você vai e introduz, né, todos esses métodos que vão transformar o útero, né, das nossas queridas mulheres, né, em túmulos. Então, isso é muito sério, nós precisamos rezar muito, fazer penitência. É muito sério esse tema, né? Por quê? Porque a morte dos inocentes, né, o aborto, o assassinato dos inocentes, é um pecado que clama aos céus justiça. Por quê? Porque está se fazendo mal para inocentes, né? Então isso é muito sério, né? Tem pecados e pecados graves, né? Mas tem aqueles pecados graves que ainda são mais graves, que são esses, os pecados que clamam aos céus, né? Que ofendem muito, muito, muito a Deus. E as consequências espirituais são inimagináveis, né? Então, quantos abortos são feitos no mundo, né? E aqui na nossa realidade do Brasil, né? Quantos abortos já são feitos, né? Mesmo não estando totalmente legalizado, né? Autorizado pela lei, né? Então, querem autorizar pela lei matar, né? Querem dar essa autorização, né? Então, recentemente a gente teve até toda uma comoção, graças a Deus, né? Com a indicação aí para um ministro que se diz, né, cristão, mas que fez um parecer, que assinou um parecer, e através desse parecer, né, autorizou aí, salvo engano, eu não vou falar aqui a quantidade, né, porque eu não quero ser impreciso, porque eu não quero ser injusto ou fazer uma acusação desmedida, mas eu sei que por causa disso que ele fez, muitos, muitos, muitos abortos puderam ser feitos por causa do que ele fez, né? E a gente sabe que aqui no país eles estão o tempo todo aí, é um assunto que já está em discussão, né, na mais alta corte do país,
eles querem realmente legalizar, né? O assassinato de vidas inocentes até o nono mês, ou seja, não tem mais direitos humanos. O pessoal só tem direito humano depois que nascer. Até nascer não é gente, é emaranhado de células. Realmente nós precisamos rezar e rezar muito, porque nós já estamos num prejuízo espiritual grande na atual situação. Se for autorizado aí indistintamente até o nono mês, né, enfiar uma agulha na barriga de uma mãe grávida para acertar o coração de um bebê, ingerir uma substância lá que vai causar uma dor terrível, uma tortura no bebê até ele morrer, né, e depois cortar esse bebê, tirar ele esquartejado, né, do santuário da vida, né? Então, vamos falar a verdade por aquilo que ela é. Né? Não adianta vocês florear, querer adoçar a pílula, dizer, colocar outras palavras bonitinhas, né, para o assassinato de bebês, porque é isso que é. Né? E clama aos céus, que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Então, feito esse parêntese aqui, né, não poderia deixar de mencionar sempre que possível aí, e que nós precisamos rezar muito aí, porque nós estamos numa situação muito difícil, muito difícil. Seguindo aqui, né? Então, nós homens precisamos realmente ter essa noção, fazer esse exercício mental, começar a parar de olhar a mulher como um pedaço de carne, como objeto, algo numa vitrine que a gente vai lá, ou sabe, algo que a gente abre a geladeira, pega, consome e descarta. Não, precisamos mudar o olhar com que nós olhamos para as mulheres, né? Compreender o corpo da mulher nesse sentido, perceber, né, que nós estamos entrando num jardim fechado para quem é casado, né? Então, para quem não é, nós não temos um jardim fechado para entrar. É um jardim fechado, não estamos autorizados, total respeito, né? Enfim, é isso, né? Quando se entra no jardim, até mesmo a gente que é casado, a gente não vai pisando, né, nas flores, entrando de qualquer jeito, né, passando por cima de tudo, amassando tudo, né? Não, a gente entra com cuidado, com respeito, com delicadeza, né, respeitando a dignidade da mulher. E também, né, é aqui que o homem mostra da sua virilidade, né, para proteger a sua família, para proteger a sua esposa, até mesmo para ensinar os seus filhos, né? Até para ensinar os seus filhos homens, né? O pai ali, em algum momento, vai mostrar para o filho que tem mais força que o filho, não para bater nele, né? Mas para mostrar que tem mais força que o filho, né? Às vezes o filho está fazendo uma rebeldia, quer sair correndo, e o pai vai segurar ali, vai mostrar que tem mais força que o filho. Até para mostrar para o filho, olha, eu tenho mais força que você, poderia te bater, eu poderia fazer tal, mas não vou fazer. Eu tô aqui para te proteger. Então, é também dever do homem ensinar os filhos, né, a medir a sua força, né, principalmente os filhos homens, né, a respeitar e a cuidar bem das mulheres já desde pequeno, né, desde pequeno. Ao mesmo tempo, o homem precisa desenvolver também essa paternidade, né, que eu venho mencionando, né. A sociedade atual não nos ensina, né, a ser pais, né. Veja um casal jovem ali, um homem que se casa, olha, às vezes não precisa nem ser tão jovem, viu? Infelizmente, tem uns marmanjos aí de mais de 30 anos que não amadureceu, né? Se casa, não aprendeu a ser homem, a ser esposo, pai, né? E aí entra para a vocação do matrimônio e se sente oprimido, né? Se sente que perdeu a liberdade, né? Sabe, que quer ter a liberdade da vida de solteiro, né? Como dizem, a revoada, né? Quer continuar na revoada, quer, sei lá, né? Não sei, quer ficar ali no videogame enquanto a mulher faz tudo sozinha, cuida dos filhos, né? Não é assim, né? Aqui, aqui em casa, por exemplo, às vezes até eu quero estudar, quero ler, quero fazer alguma coisa, mas a casa tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então não adianta, né? Nós temos que
compreender a nossa vocação, compreender a nossa vocação ao matrimônio, e tem coisas ali que são nosso dever de Estado e que tem prioridade, né? Não adianta eu achar que, não, eu tô aqui, eu tô estudando aqui, eu tô lendo aqui no negócio da igreja, sabe? Tô aqui, então eu tô certo. E eu deixo minha esposa com as duas crianças se virar para lá e cuidar de casa e fazer tudo sozinha. Não é assim. Não é assim, né? Tem isso, né? Nós precisamos, a sociedade não nos educa para sermos pais, para sermos esposos, nesse sentido de quando a gente casa e, e tem essa dificuldade da adaptação, de compreender, né, a convivência, o que muda, as prioridades, etc e tal. Então, não dá, né? Não dá. Muitas coisas aí não dá mais para fazer, como casados, quando meus filhos, né? E tudo mais, né? Então, por exemplo, meus filhos são muito pequenininhos, né? Desde que meus filhos nasceram, eu não viajei mais, né? Então, tem outras prioridades, né? Tem outras coisas. Não que quem pode viajar, beleza, né? Não tô dizendo que é errado, né? Só para dizer um exemplo, assim, né? Ou para, talvez não foi um bom exemplo, mas tem uma série, né, que eu assisto sempre, né, repetidas vezes, Eu, a Patroa e as Crianças, né? Assisto com filtro, né? Tem coisas boas ali a aprender, né? Então tem um episódio que o filho mais velho do casal, né, o Júnior, ele, enfim, ele tem um filho, né? E aí depois ele casa, e depois que ele casa, que ele passa a viver junto ali, né, com a esposa, com o filho, eles fazem uma viagem de família. E lá na viagem, o Júnior, né, ele queria fazer várias coisas que com o bebê não dava para fazer, né? E a esposa falando, não dá para fazer isso com o bebê, não dá para fazer isso com o bebê, não com o bebê. Né? E ele começa a se irritar com aquilo, né? E de repente ele chega lá para os pais dele e fala, quero me divorciar, né? Porque é isso, né? Essa imaturidade, né? Eu perdi minha liberdade, eu não posso mais fazer nada. Né? Então nós precisamos realmente começar a compreender isso, né? Se nós não fomos educados para isso, para a paternidade, para o matrimônio, começar a adquirir também essa consciência e buscar nos corrigir, né? Nos corrigir, né? Que as nossas esposas tenham paciência conosco, né? E rezem por nós, né? Para essa maturidade, né? Porque não podemos ter essa mentalidade de descartar, não. Então, eu quero continuar na revoada, então vou me separar, né? Então é por isso, por esses e tantos outros motivos aí, que nós temos essa taxa alta de divórcio, né? Essa falta de maturidade, de entrega, né? É o egoísmo, né? A minha vontade ali e tal, e não quero ceder, e etc. E essa disputa que não pode acontecer, não vai ser saudável para o casal. Todas as vezes que se é chamado a uma sexualidade desregrada, tanto homem como mulher, né? Os dois devem parar e olhar, né? Para as pessoas enxergando essa realidade da família. Então eu falei para os homens, né? Esse exercício mental que pode ser feito, né? Para a mulher vai servir também nesse sentido de enxergar a realidade da família, né? Então, olha, o homem que vê uma mulher ali na rua, ou que vê uma mulher na rede social, uma foto, um vídeo, alguma coisa, e vice-versa agora, né? A mulher também que vê o homem, e colocar ali do lado daquela mulher, ou do lado daquele homem, colocar ali o marido e os filhos, colocar a mulher e os filhos. Nesse momento, você está entendendo o que é mulher, você está entendendo o que é homem, que não é uma coisa descartável, que não é um objeto para usar, né? Infelizmente, não é um exercício que se faça, como eu disse, né? Mas que precisa começar a fazer. Né? No início é difícil, dá trabalho, existe esforço, mas tem sempre que fazer, né? Olha, eu não posso desejar esse homem aqui. Vai que ele é casado, né? Tem uma esposa, tem filhos, né? Não me pertence. Olha, essa mulher é casada, tem filhos, tem um esposo, não me pertence. Né? Então, se você quer uma família, né? Ou seja, ao contrário, né? Se você não quer uma família com essa mulher ou com esse homem, que direito, né, você acha que tem de desejar essa pessoa? Você não tem direito. Né? Então,
agora sim, né? Agora que eu sou casado, eu posso dizer, né? A única mulher na face da terra que eu posso desejar é a minha digníssima, maravilhosa, né, lindíssima esposa, né, dos olhos de mel, que eu chamo ela. Então, aí eu posso, né? Então, por quê? Porque eu quis ter uma família, porque eu quis ter filhos com ela, então eu tenho esse direito de desejá-la. Qualquer outra mulher não é minha, eu não tenho esse direito, né? Eu não formei uma família, eu não tenho filhos com essa outra pessoa, com essa outra mulher, quem quer que seja. Então, que direito eu tenho de desejar? Então, nós temos que nos fazer essas perguntas incômodas, né? Para que a gente saia desse looping, né? Desse vício, desse automático, né? A gente tem que sair do automático, né? Outra coisa, né? Quando se vê lá os filmes pornográficos, né? E se masturba, né? No caso do homem, eu sei que também o número de mulheres que tem buscado esse conteúdo também tem crescido, né? Então, você mulher que também tem talvez essa dificuldade, vai pegando aí para você também os conselhos. Quando se vê filmes pornográficos e se masturba, coloca a realidade da família naquela história ali, né? Olha, no caso do homem, né? Se é minha mãe, se é minha irmã aqui, se, sei lá, se é minha filha quando eu tiver filha, se não tem filha quando tiver, né? Ou pra mulher, né? Olha, se é meu pai, se é meu irmão, como que é isso, né? Eu vou ter coragem de fazer isso, né? Eu gostaria, ou então, eu gostaria que essa pessoa, né? Se é minha mãe, se é minha irmã, se é minha filha, se é meu pai, se é meu irmão, se é meu filho. Eu gostaria que essa pessoa se despisse para milhões de outras pessoas ver, né? Eu gostaria que essa pessoa tivesse relações sexuais com outras pessoas por dinheiro. Quando você se fizer essa pergunta, qual que vai ser a resposta? Com certeza vai ser não. Então, se eu não quero isso para pessoas que eu amo, por que que eu vou fazer isso com essa pessoa que eu não conheço? Essa pessoa também tem dignidade, essa pessoa também é filha de Deus, né? Então eu não posso consumir esse conteúdo aqui e usar essa pessoa como objeto, né, do meu desejo e praticar aqui o ato da masturbação, esse ato egoísta. Não posso fazer isso, né? Não posso. Então, coloca essa realidade da família, coloca pessoas que você ama no lugar daquela pessoa que você está usando de objeto. Você não ia querer que as outras pessoas issem lá, né? Que ela se expôs para milhões de pessoas. E aí quando você deseja, né, tô falando da masturbação, mas quando você deseja uma mulher, um homem na rua, se você é casado, ou até se você namora, né, poxa, você ia querer que outra pessoa, né, eu sou casado, né, eu ia querer que, eu tô lá, né, me engraçando com a mulher lá na rua, olhando, né, babando lá. Aí eu ia querer que outro homem ficasse olhando, imaginando a minha esposa, né, sem roupa e fazendo as coisas com ela? Não, né? Claro que não. Então, ora, se eu não ia querer que alguém imaginasse a minha esposa, ou eu ia querer que a minha esposa imaginasse alguém, né? Não ia querer, né? Eu ia querer que ela só desejasse eu. Então, por que que eu acho que eu tenho direito, né? De ficar imaginando e desejando, né? As outras pessoas. Então, são esses os conselhos práticos, né? Ninguém aqui está inventando a roda, né? Vocês estão vendo que não tem segredo, né? Mas são coisas que talvez você tenha ignorado, que você não tem praticado para lutar contra as suas más inclinações, que está te fazendo correr no erro de novo. Então procura lembrar disso, né? Fazer essas práticas, esses exercícios mentais, porque quando você colocar essa realidade da família, de pessoas que você ama, você vai se envergonhar, né? Você vai se envergonhar e aí a sua coragem de fazer isso vai também se enfraquecendo, né? E você vai rejeitando essas coisas, né? Imagina, né? Um pai de família, ele quer expor o filho, né, de 15 anos lá, né? Quer que o filho de 15 anos entre no quarto e vê lá ele com o celular, com o computador ligado lá na pornografia. É esse o exemplo, né, que você que é pai quer dar para o seu filho? Ou se você não é pai ainda, mas se você acha que se você está com essa prática hoje, depois que você casar, você vai abandonar essa prática? Porque assim, chega ao nosso conhecimento. Infelizmente, né, as pessoas se casam e continuam com as práticas. Infelizmente tem pessoas com esse vício, com esse problema. Então o homem quer praticar o sexo com a mulher, vendo a pornografia porque, enfim, se acostumou com isso, né?
quer isso. Então quer ficar vendo aqueles absurdos da pornografia, achando que aquilo é natural, quer fazer aquelas mesmas loucuras com a esposa, né? E a esposa mal com aquilo, né? Pensando assim, ele é meu marido, eu não quero, mas ele é meu marido. E nesse dilema, é isso que está acontecendo no mundo real, né? A gente está vindo aqui na rede social trazer o mundo real para vocês, né? Para vocês. Então talvez você não caiu numa coisa mais grave nesse sentido que a gente está falando, nesses casos que chega ao nosso conhecimento, mas como eu disse no outro vídeo, é só gigante que nasce grande, né? Nas palavras do meu padrinho. É assim, começa nas pequenas coisas e vai avançando e vai perdendo o controle. Você precisa fazer esses exercícios mentais, quando essas sugestões vierem a você, né? Alguma coisa que você viu na internet, alguma mulher que você viu na rua, você tem que realmente dar esse bom testemunho. E a gente fala isso com muita seriedade, porque uma vez conversando, né, também, né, mas infelizmente, né, mais um caso real, verdadeiro, que aconteceu, né, conversando com a pessoa há alguns anos, né, e ela disse, né, que o próprio pai compartilhava esse tipo de conteúdo com o filho, né, que estava ali na adolescência. Então, assim, a pessoa até me disse isso, né, com com certa tranquilidade, como se fosse uma coisa natural. Embora fosse uma pessoa que realmente buscasse viver a fé e tudo, mas achando que isso é normal na adolescência, que todo jovem tem que passar por isso e que é normal ter esse tipo de prática na adolescência, porque a mudança, né, a puberdade, etc e tal, né, como fosse uma coisa normal, não é, né? Então, como eu disse, né, temos que rezar, né, nós como homens e que já somos pais ou que vamos ser pai, você, meu irmão solteiro que vai casar no futuro, já tem que entender essa consciência de ser um exemplo de santidade, né? Não de queda. Até porque, como pais, nós vamos prestar conta a Deus. Nós vamos ter que prestar contas a Deus da criação, da educação dos nossos filhos, que Ele nos confiou. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então nós não podemos de jeito nenhum dar essa mancada, dar esse péssimo exemplo, né? Esse péssimo testemunho. Ou você vai querer se conter e ser casto e puro, né? Amando verdadeiramente, onde o amor é essa doação de dar a vida, né? E dar a vida ali em mais de um sentido, né? Primeiramente no sentido de transmitir a vida, né? Então você casa, você transmite a vida, né? Você tem filhos, né? Porque esse é o projeto de Deus. O amor é procriativo e unitivo. Você não pode impedir isso, né? Ter uma vida sexual completamente, né, no sentido de ter atos de impedir isso, né, como os contraceptivos que a gente já mencionou aqui. Você tem que dar a vida, essa doação, né, de dar a vida, é isso, no sentido de transmitir a vida, de ter os filhos, e aí ser um bom pai para esses filhos, né, e também no sentido de derramar o seu sangue pela sua família, para proteger sua família, para sustentar sua família, para ser um bom pai de família, um bom esposo, né? Dar a vida como Cristo deu a vida pela igreja. Essa é a analogia, ninguém menos que São Paulo faz, né? Que nós, esposos, temos que dar a vida pelas nossas esposas, pelas nossas famílias, como Cristo deu a vida pela igreja. Como Cristo deu a vida pela igreja. Ele deu mesmo, né? Morreu por ela. Então esse é o caminho que nós, homens, precisamos trilhar, começar a compreender e trilhar, né, desse chamado a ser família, beleza? Agora sim nós vamos falar, né, a castidade para a mulher, que é diferente, um pouco diferente do homem, né? Porque o homem utiliza como objeto, como eu já disse, né? E a mulher, ela tende a usar o homem como esse objeto afetivo, como eu também já falei ali na introdução. Existe um problema da sexualidade da mulher muito importante. Diferente do homem, que gosta de ver, né, que ele busca fora, a mulher gosta de mostrar, né, ela gosta de mostrar. Em outras palavras, a coisa do homem é a pornografia, da mulher é tirar a roupa. Então, a castidade da mulher, ela vai estar em primeiro lugar ligada com a modéstia, diretamente ligada com a modéstia, né, na questão do se vestir, né, mas
tem que ser algo que não pode ser externo, tem que ser de dentro para fora, né? E aí nesse sentido, né, eu até falei, quando eu falei que o amor é real, que não é uma ideia, não é ideologia, né? Nesse sentido, a ideologia feminista fez muito mal, fez e faz, né? Muito mal para as mulheres, né? Porque ela cresceu e se propagou muito com esse discurso da igualdade do gênero ali, da comparação com o gênero, né? Masculino, com o sexo masculino. Tinha isso, eu cresci ouvindo isso quando não se falava de feminismo, né? Só falava-se machismo. Então, porque é machismo? Porque o homem pode ser galinha, o homem pode fazer as coisas e ninguém fala nada. Não é um escândalo público. Mas se a mulher faz alguma coisa, pronto. É um escândalo, não pode, ela não presta. Então, nesse sentido, a mulher quis se igualar ao homem, como se fosse um mérito, né? Ora, é claro que o que o homem fazia não estava certo. Mas a mulher querer fazer isso para se igualar ao homem, para se rebaixar, como o homem já estava rebaixado, né? Miserável do homem, é esse o tipo de igualdade, né? Que você quer perder a sua dignidade, ser objeto. Então não fez nada bem, né? E a gente está vendo isso, né? Quantas mulheres, né? A gente, olha, não estou nem falando do sobrenatural. Vai no YouTube aí. Quantos recortes tem de mulheres aí que não são cristãs, né? Figuras públicas, atrizes, etc., que fizeram opção na vida por não ter família, por não, enfim, né? Por aderir ali o hashtag, né, feminismo na veia, e aí chegou, né, os seus, depois de 40 anos, 50 anos, a solidão, a depressão, né, a coisas que depois do tempo não dá para voltar para fazer, né. Muitas, nossa, eu vi muitos vídeos, né, de muitas mulheres com esse relato, né, dedicou-se a uma carreira profissional, a uma ideologia ali, uma coisa que na vida real mesmo, né? Então, assim, muitas voltaram, né? E falaram, olha, eu via no discurso uma coisa, mas chegou na vida real, nada disso. E eu fui largada, eu fui esquecida ali, eu só fiz número para um movimento, para ganhar um voto político ali e depois acabou. Até mesmo falei do aborto, né? Quantas ONGs, né? Quanta gente ali se mobiliza às vezes quando tem um caso na justiça, e enfim, você tá vendo que o juiz tá pedindo, né, perguntando, né, para a mulher se ela não quer esperar para ter o bebê e dar para adoção, né? Tem essa possibilidade, né? E aí vem aquelas ONGs, já entra pelo meio e já, né, enfim, consegue atravessar, consegue entrar em outra instância da justiça, e aí acha um juiz militante que determine não sei quantas horas para fazer o aborto. Pronto, né? E aí alguém entra na jogada, faz o negócio e depois, né? E depois. Porque assassinar, né? Por pior que tenha sido o que aconteceu com aquela moça, o abuso que ela sofreu e tudo mais, por mais desumano, e é mesmo, e ninguém concorda com isso, mas para curar um mal, você fazer um outro mal, não tem lógica nenhuma. E é prova, quantas e quantas mulheres que passaram por isso e depois ficaram mais machucadas, mais machucadas. Eu não vou nem falar da questão sobrenatural. Claro que ficaram machucadas na alma, mas ficaram machucadas no natural, na, na, na sua vida emocional, na sua estrutura. E quando se lembra do que foi feito, fica mal. Não só pelo abuso que sofreu, mas por ter tirado uma vida dentro do seu ventre. Ficam mal duas vezes. São duas coisas ruins. Não é uma coisa que anulou a outra. Não, isso aí não adoçou a pílula, fez mais mal. Isso eu não. Mas você não tem lugar de fala. É só pegar os testemunhos aí. Quantas e quantas mulheres passaram por isso e depois voltaram para contar a história. Aquela ONG lá, aquele movimento feminista lá que parecia que pegou na minha mão, que queria me ajudar. Depois que fizeram isso, não me deram nenhuma assistência psicológica, não teve rede de apoio, não teve nada, nada. E onde é que essas mulheres vão parar depois? Vão parar na igreja. Mentira. Esse é o mundo real, filho. Esse é o mundo real. Enquanto você está aí na rede social militando,
vivendo essa mentira aí, no mundo real é isso que está acontecendo. Nas paróquias é isso que está acontecendo. E a igreja silenciosa continua fazendo o trabalho que vocês não fazem aí. Né? Vocês ficam militando nessa ideologia, nessa mentira de vocês. E a igreja é que está realmente fazendo um trabalho, realmente acolhendo, né, essas mulheres. E essa ideologia, ela, cara, né, afundou ainda mais a mulher na sua dignidade, né, na sua feminilidade. Então, por conta dessa questão de igualdade, né, igualdade baixa, a mulher passou né, se afundar, né, e fazer essas coisas aí, e depois também ter que colher as consequências, né, disso daí e, e piorar a sua situação, né. É uma forma de vestir, né, que a mulher vai precisar dar sim, né, mais valor ao seu corpo, ou seja, né, ao mesmo tempo que o homem precisa educar o modo como ele olha para a mulher, parar de olhar ela como objeto e olhar ela como um santuário de vida, né, com esse olhar sobrenatural que eu disse. Por outro lado, a mulher precisa também compreender o seu valor, precisa começar a se olhar como esse santuário que ela é, né? Com esse olhar puro, né? Com que o homem tem que olhar para ela, ela também tem que se olhar, se enxergar desse jeito. E compreender, né, mulher, que você se machuca seguindo essas modas atuais, né? Como desse exemplo que eu dei agora, né? Ou exemplos menores, né? Às vezes você tem alguma fase aí, né, as minhas que são mais novas, né? Você começa a pertencer a um grupo, né? E tem esse sentimento de pertença, então você tá ali, né, na igreja, aí você começou a fazer parte de um grupo diferente, e gosta, e fez amizade, e aí essas outras amigas, nenhuma mais é virgem, nenhuma vive a castidade, e aí começa a fazer chacota com você, ai amiga, é só você, né? Nossa, vai logo com esse negócio, né? Você não sabe o que você tá perdendo. Então, quando eu digo que é muito difícil a questão da luxúria, é porque é isso. É porque é isso, a gente está o tempo inteiro lutando contra tudo e contra todos, né? Contra as nossas más inclinações, contra o demônio, as tentações, e ainda está lutando contra o mundo, né? Contra esses ambientes que a gente transita, que a gente frequenta, no colégio, na faculdade, no trabalho. Você vai conviver com pessoas que não são católicas, que não são cristãs e que vai propagar esse tipo de coisa, e às vezes vocês têm outras coisas em comum que vocês gostam de fazer, que não é pecado, e aí tem essas diferenças, né? E aí você tem que, né, pô, é isso, né? Ah, o sentimento de pertence agora, aí você, né, entra nesse apelo emocional aí, né, para pertencer ao seu grupo, e aí, dependendo, acaba cedendo, né? Você tem que ter isso na consciência de não seguir, né, essas modas, né? E, enfim, não se deixar levar, por mais pressionada, né, que você esteja, né? Você deve sim, se você é virgem, né, guardar a sua virgindade. Ah, se você não é, não é porque não é que já foi, já era, não. Deve ser chamada a castidade, a pureza, porque a pureza está na alma, né? Está na alma. Então, mesmo que você não tenha mais a sua virgindade, não quer dizer que você não vai ser mais pura. A exemplo do que eu dei, né, do homem casado, né, do casal casado, ele continua com o chamado a ser casto, a ser puro, né? Não é simplesmente uma questão do ato sexual em si, é uma coisa mais interior, né? Então mesmo você que não é virgem, é chamada também a castidade, a essa pureza, né? A esse amor que vem de dentro para fora, né? Então você tem que se tratar como esse tesouro precioso mesmo que você é, né? Você é preciosa para Deus e é preciosa para os homens que te olham com um olhar correto, com esse olhar que a gente disse aí na questão do homem, o olhar que ele tem que mudar e como ele tem que começar a olhar a mulher. Além de Deus e além do homem te olhar assim, você tem que se olhar assim, você tem que se dar esse olhar, esse respeito, esse valor, né? Essa dignidade, você está acima disso, né? Não é qualquer um que vai chegar e, sabe, achar que você é qualquer coisa, que você é um objeto, que você vai ser usado e depois ele vai sair fora. Não, você é muito mais que isso, muito mais que isso. Você é essa joia de Deus, sim, né? Você
não é soberba pensar isso não, você não tem que se rebaixar. Se outras mulheres não pensam assim, ou se os homens não te veem assim, não é porque não te enxergam assim que você tem que se enquadrar, né, e se rebaixar. Não, né, não é soberba, foi assim que Deus te fez na sua essência e é essa dignidade que você tem que se olhar para você mesmo, a começar por você. O homem digno de uma mulher de verdade, ele procura isso, ele procura isso. Então você precisa compreender, né? E se dar valor, para assim você também conseguir, né, ensinar aos homens, né? Para que eles aprendam também a dar valor. Né? Então, é claro que é tarefa nossa dar valor, né? Mas quando a mulher faz isso, também dá o exemplo, também impõe limite, também coloca o homem no lugar dele, né? Por que eu estou falando isso? Porque com certeza, se não aconteceu com a gente pode conhecer, saber exemplos aí públicos, né, reais, que aconteceu isso, né? Quando a mulher quer segurar o homem, né? Então ela encontrou esse afeto naquele homem, então ela tem essa desordem afetiva, né? Ela não está ordenada, né? Porque, enfim, dentro da sexualidade, o que desordena o homem é essa questão da caça, de buscar fora. Dentro da sexualidade, o que desordena a mulher é essa questão afetiva. Então, se ela tem esse descompasso da questão afetiva, por causa do pecado, por causa de outros fatores, como eu falei da paternidade às vezes, né? Não tem essa referência. Então, ela vai chegar onde não tem. Então, o cara deu um pouquinho de afeto para ela, pronto, que ela vai fazer? Ela vai tentar segurar o homem através disso, né? Então eu vou dar o que ele quer para segurar ele, né? Então eu vou fazer isso, né? Eu vou tentar segurar o homem com o meu corpo. Não faça isso, minha irmã, né? Isso é coisa de mulher insegura. Como eu disse, se você é uma mulher que se dá valor, que sabe a sua dignidade, você não vai ter essa insegurança. Você não vai achar que para o cara ficar com você, o seu corpo vai bastar. Não, né? Um homem de verdade, ele vai muito além do seu corpo, muito além, né? Ele vai querer conhecer a sua alma, ele vai querer conhecer o seu interior, né? A sua pessoa, o seu caráter, as coisas mais profundas, né? Então você não precisa ficar com essa insegurança, né? Até porque o corpo da gente, isso é construir um castelo na areia movediça, né? Por quê? Porque, bom, nós vamos envelhecer, né? Então, os cabelos brancos vão surgir, o metabolismo vai diminuir, os quilinhos a mais vão chegar, talvez, né? Dependendo da nossa questão genética, de outros fatores. O corpo da mulher vai mudar depois dos filhos. Tem que tomar cuidado, não ficar neurótica com isso, porque daí você vai eh, dietas malucas, exageradas, exercícios, academia e aquilo tudo. É claro que a gente tem que cuidar da saúde, é bom até para nossa mente se exercitar e tudo, não ser sedentário, ninguém está falando isso. Tem que se cuidar sim, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo com a devida medida, né? Não como uma coisa descompensada. Porque daí vem o que, né? Esse foco demais com essa questão estética. Daqui, desses excessos, vai surgir o quê? Os procedimentos estéticos, né? Então aí a pessoa já quer ir fazer uma cirurgia, já quer fazer um botox, já quer botar um silicone, já quer fazer isso, fazer aquilo, né? Por causa dessa insegurança, não, porque eu não posso ficar feia, porque mamãe, porque, né? Ou tem aquela comparação com outras mulheres, né? Então, mulher, você é uma coisa maior, né? É mais profundo do que isso, né? Na ordem das coisas, na hierarquia, o corpo, a autoestima é importante, claro, ninguém está dizendo para você ficar uma largada aí, né? Ah, modéstia, você é uma pessoa jovem, vai se vestir com todo respeito às irmãs de terceira idade, né? Vai se vestir como uma velhinha ali, né? Com uma roupa ali toda, né, descaracterizada ali. Não, tem um jeito de você se vestir com modéstia e continuar elegante sem ser sensual, sem ser, né, nesse sentido sexual de se mostrar como uma vitrine. Tem meio de fazer isso, né? Então você não precisa ficar com entrar nessa neurose, né? Tomar cuidado, até porque assim, esse corpo perfeito não existe, e corpo que não envelhece e tudo
mais, né? O único corpo que não envelhece é o corpo sei lá, de um bicho empalhado, né? Só que esse corpo também não tem vida, né? Então não compensa, né? Perder a vida por isso. Então é necessário compreender enquanto mulher que a pior coisa que você faz é se doar sexualmente, né? Por causa disso, né? Então você que está namorando, né? Não vai ceder, não vai cair nessa conversa de namorado que não te ama de verdade. Porque namorado que te ama de verdade, ele não vai pedir isso para você. E você também não vai dar isso para ele, né? Não caia nisso de querer se doar sexualmente pro seu namorado, né? O sexo fora do casamento não é prova de amor, não é mesmo. E um homem com a sexualidade manchada, machucada, com tudo isso que a gente está falando aqui, um homem assim, ele é capaz de fazer sexo com qualquer coisa que se mova, né? Dependendo do nível, né? Até dei o exemplo lá do casal, né? No ônibus, no local público. Então, o sexo desordenado, ele vai... Nós vamos ficando irracionais e animais mesmo, né? Perdendo o pudor. Um homem assim, né? Manchado, machucado, com a sexualidade ferida também, cara, ele não vai, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai usar a sua dependência afetiva para te pedir o sexo como uma prova de amor. Prova que me ama, né? Me dá aqui um negócio, né? Vai ficar regulando aí e tal. Não, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que virar para ele e dizer: quer prova de amor? Seja casto. Isso sim é prova de amor. A castidade. A castidade. E eu vou dizer para vocês, né? Uma coisa que tá tão normal assim, né? Tá tão, como eu digo, né? As pessoas falam disso com tanta naturalidade, como, né? É uma coisa normal, todo mundo faz, tá tudo certo, não é pecado, né? Eu vivi a castidade, né? No meu namoro, no meu noivado, até o casamento, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porém, quando veio a gestação, e a primeira gestação veio rápida, né? Foi na lua de mel mesmo, no primeiro mês do matrimônio ali. E, enfim, na sequência, né? Nós contamos aí, né? Enfim, tornamos público, né? Tem gente que às vezes espera mais ali, né? Firmar, né? Às vezes, infelizmente, acontece isso, né? As perdas gestacionais nas primeiras semanas, né? Como também aconteceu com a gente, né? Mas naquele momento a gente não pensou isso, a gente estava muito feliz, a gente externou, né? Para todo mundo, né? E por que eu tô falando isso? Porque aconteceu, né? Uma pessoa chegar e falar: nossa, demorou. Por quê? Nós casamos no segundo semestre de 2021, né? Dia de Santo Agostinho, 28 de agosto. Mas nós nos conhecemos em 2019. Então, quer dizer, as pessoas normalizam, né? Nós começamos a namorar em 2020. Então, para as pessoas, assim, nós falávamos de família, de filho, de casar, etc. Aí, né, uma pessoa me disse isso, né? Nos disse isso, né? Porque ela estava comigo, né? Demorou, hein? Como demorou? Eu acabei de começar, né? Comecei agora, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque já está embutido na mentalidade, né? Na cultura, sabe? Já é uma coisa que está enraizada e já está no automático, né? Então, por isso que eu estou dizendo, né? Que às vezes as pessoas não acreditam no amor, na castidade. E a gente está fazendo esse exercício aqui, né? Por quê? Porque a gente está vendo nos pequenos acontecimentos, nos pequenos comentários, que é isso mesmo. As pessoas não acreditam na castidade, não buscam, não, sabe? Estão vivendo como se fosse normal. E a gente quer ir na contramão do mundo, a gente quer ser de Deus, a gente quer ser santo. Então por isso que a gente está aqui, né? E a mulher precisa compreender o porquê que ela fica machucada, né? Quando ela tem relações sexuais. Sabe por quê? Porque assim, no fundo, não significou nada afetivamente pro homem. Não significou, né? Por mais que vocês estejam, e também para você vai acabar não significando, né? Por quê? Por mais que vocês estejam vivendo aquele teatrinho, né? Nossa, um diz pro outro que se ama, né? Ai, amor, ai, mozão, te amo, né? Nossa, aquele negócio, e flores, e presentinhos,
e passeios e viagens e etc e tal, né? Você não pode negar o fato de que quando o seu namoradinho termina, né, o serviço, né? Porque assim, é o que foi pra ele, né? Se a gente tá falando de um namorado com essa sexualidade manchada, machucada, é isso. Foi isso pra ele, foi isso. Foi um trabalho ali, ele terminou, por quê? Por que que não significou nada? Porque quando termina, ele levanta e vai embora. Vocês não moram juntos. Ele não te assumiu, né? Ele fala que, né, que é todo seu, né? Ah, não, a gente namora, ele não tem outra namorada, ele não fica com ninguém, só fica comigo. Então, isso é o que significa ser todo de alguém? O fato de namorar e ser fiel, pronto. Sou todo seu, então eu mereço que você me dê aqui, né, a sua sexualidade, que você me presenteie, né, em honra da minha fidelidade, porque eu não estou procurando outras mulheres. Então, isso é ser todo de alguém, né? Não é ser todo de alguém, não, de jeito nenhum. Ele vai embora. Então, assim, ele não está assumindo você para ser o pai dos seus filhos, para te proteger, para te sustentar, para te prover, para te ajudar. Porque quando um homem tira uma mulher da casa dos pais, é isso que ele assume. Ele assume a mulher na totalidade. Enfim, um dia a gente ainda vai falar de muitas situações aqui do nosso casamento, da nossa vida, da nossa família, né? Talvez em lives, né? Talvez seja mais interessante. Mas no futuro aí, próximo, se Deus quiser, vocês ainda vão ouvir muitas situações que a gente vai trazer para vocês aqui da nossa família. E aí vocês vão lembrar disso que eu estou dizendo. Por que que eu passei por isso como esposo da Aline? Porque eu assumi, aí sim, eu sou todo dela e ela é toda minha. Eu assumi ela na totalidade, com tudo, né? Para carregar a cruz, todas as dificuldades e tudo e tudo. Não é só para fazer isso aí que eu quero, usar e descartar e depois ir embora e ela continuar com os problemas dela. Por mais que como namorado um ajude o outro com alguma coisa, não é a mesma coisa, não é. Vocês sabem que não é, né? Então, o cara não tá te assumindo para... Ele diz que é todo seu, mas ele não tá correndo risco, ele não tá te assumindo na totalidade, ele não tá tirando da proteção e do sustento dos seus pais, não tá assumindo a possibilidade de ser pai dos seus filhos, até porque vocês vão estar usando ali a camisinha, os métodos contraceptivos, todo o arsenal, né, da cultura da morte e antivida que a gente já falou aqui, né, que vai transformar o seu útero, o santuário da vida num túmulo. Então, será que não é possível, depois de tudo isso que a gente está falando aqui, enxergar, né, ver toda essa farsa destrutiva, né? É uma farsa muito destrutiva, né? E é um tipo de relacionamento destrutivo. Então, se você está numa situação dessa, minha irmã, reveja, né? Termine isso logo, né? Tenha discernimento, né? Se o cara tá procurando ser de Deus mesmo, procurando esse caminho de conversão, de repente é algo que Deus quer trabalhar em vocês dois e vocês possam continuar junto. Mas se o cara não quer, né? E você quer ser de Deus, saia porque é um relacionamento tóxico, não vai acabar bem e você vai sair disso muito machucado, mais machucado do que você já entrou, né? Então tudo isso vai criando essa insegurança, né? Essa neurose nas mulheres, né? E aí elas vivem tentando fazer isso, produzir o melhor corpo para seduzir o homem, aceitar situações que às vezes elas não querem dentro do ato sexual, tudo isso. Eu, miseravelmente, infelizmente, eu comecei a minha vida sexual muito jovem, né? E, enfim, eu tive uma outra companheira no passado, né? E que eu comecei a viver precocemente isso, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui. E aconteceu exatamente isso, né? Essa insegurança, essa neurose que criou na pessoa que eu tava lá na época. Porque assim, já que ela me deu tudo, né, o que ela tinha de precioso, para ela me deu tudo. Então aquilo criou essa neurose, essa insegurança nela. E isso fez ciúmes doentio, né? É, sabe? Aquela coisa possessiva. Então veja, vocês estão vendo a bola de neve, né? O, o efeito dominó que isso traz, né? Num relacionamento desordenado, fora do casamento, fora, né,
dessa maturidade de tudo mais, né? Então, assim, eu falo hoje, né? O mal que me fez, né? Ter vivido tudo isso, né? Antes de conhecer a verdade, antes de iniciar o meu caminho de conversão, né? Tô falando por experiência, né? Não caia nessa conversa, né? E também outra coisa é revestir o seu corpo com elegância, né? Sabendo que ele é precioso para Deus. E o melhor e o maior valor que você tem também não está no seu corpo, não está, né? Então você guarda o seu corpo justamente para quê? Para que o melhor possa ser visto, né? O que você tem por dentro, né? Então tem aquele ditado que diz, né? Quando a mulher esconde o corpo, ela revela a alma. Então é isso, né? Ninguém vai dizer, vai ver uma mulher num carro alegórico, toda pintada, né? Nua, só com tapa-sexo. Nenhum homem, ninguém vai olhar para uma mulher dessa e dizer, nossa, que mulher inteligente, que mulher virtuosa, né? Quantas qualidades interiores ela tem. Não, né? Infelizmente vai olhar ela ali numa vitrine como um pedaço de carne, como um objeto, né? Alguma coisa. Menos como uma mulher com essa dignidade que ela deve ter, né? Então, agora se você, mulher bem vestida, né? Percebe-se, né? Você mesma, né? O seu corpo tá escondido, né? Mas ao olhar nos seus olhos, né? É isso. O homem vai ver a alma extraordinária que você tem. O homem vai te ver interiormente, né? Enfim, vai te enxergar além disso, né? Então, ele não vai parar na vitrine, não vai ter mais a vitrine, né? Porque a mulher que está assim, o homem para na vitrine, né? Só enxerga ela assim. Então, quando tem a questão da modéstia para a mulher, não, né? Aí o homem não vai olhar para isso e vai realmente ver o que é mais importante, o que a mulher tem por dentro, né? As suas qualidades, enfim, o seu caráter, a sua bondade, a sua gentileza, a sua feminilidade, né? A sua bondade e tudo mais de bom que com certeza você tem, né? Então para isso, né? Não precisa ser uma freira, né? Como eu disse, né? O jeito de se vestir. Não precisa se vestir como uma senhorinha, coisas do tipo, né? Não, tem meios sim de você se vestir e ter essa elegância e ter essa beleza natural, né? Não como uma vitrine, como eu disse. É isso, né? É isso. Nós estamos encerrando aqui o assunto, né? Só para terminar aqui, um último exemplo rapidinho aqui, alguns minutos só. Até uma coisa que aconteceu com a Aline e comigo, né? Quando a gente estava se conhecendo, uma vez nós marcamos de ir à missa à noite, um dia de semana, saída do trabalho, né? A gente se encontrou na paróquia, no local onde a gente ia participar da missa. E a Aline estava com, não é bem um vestido, talvez um macacão, não lembro direito, mas era um pouco mais aberto nas costas e era um pouco mais colado, então marcava bem, né? As curvas do corpo dela. E como eu disse, eu já estava nesse processo, né? Já estava nesse processo, eu a conheci em 2019, final de 2019. Então, eu iniciei a minha conversão no início de 2017, então já tinha quase 3 anos, né, de caminhada, e eu já estava nesse processo de mudar o meu olhar, né, de realmente buscar essa castidade pura, né, enfim. E eu fiquei muito desconfortável, assim, não era um negócio, como eu disse, assim, até porque ela estava indo para uma missa, né? Não era uma roupa assim curta, um negócio muito absurdo, né? Era uma coisa sutil e deu para perceber que ela fez de propósito, que ela que realmente, eu estou dizendo porque ela reconheceu isso depois, né, no final da história, mas ela fez isso para que eu percebesse, ela colocou aquele tipo de roupa para que realmente eu notasse, né? E sei lá, na cabeça dela talvez criar a expectativa do que eu teria no futuro se a gente ficasse junto, se a gente fosse casar mesmo, né? Não que ela já queria algo comigo ali, né, que ela queria pecar, mas veja,
numa coisa pequena, numa coisa sutil, ela tinha essa intenção de mostrar, ou seja, ela também estava nesse processo, né, de conversão contínua, né, de cura da afetividade dela, mas ela ainda tinha esse resquício do passado, né, ela ainda tinha essa consequência. Então, inconscientemente, ela quis, de um modo sutil, se mostrar como no passado ela se mostrava de modo mais contundente para outros homens com quem ela confiou, né, e se entregou. Eu estou dizendo isso assim, né? Eu disse para ela que eu ia dizer, né? Mas ela sabe, né, que é pelo bem das almas, né, o nosso testemunho e as coisas que a gente passa para também exortar os nossos irmãos, né? Então, como eu disse, eu não estou dizendo que ela já tinha uma intenção, né, de me levar para o abate, né? Nada disso. Mas era essa coisa sutil, sabe? Esse descompasso, essa coisa que ainda não estava totalmente curada nela, né? Ainda tinha esse resquício do passado. Então, de um modo mais sutil, ela tentou fazer isso, se mostrar. E eu fiquei extremamente incomodado, desconfortável e chateado, porque eu não esperava isso dela. E como eu disse, eu já estava nesse processo de cura, eu estava realmente mudando o meu modo de olhar para a mulher. E se eu fosse me relacionar com uma mulher, um novo relacionamento, uma namorada, um namoro casto, um namoro santo, eu ia querer uma pessoa que me levasse para Deus, não que me atrapalhasse no meu caminho, né? Que me dificultasse a vida. Então, naquele momento, assim, sério, foi bem no começo, eu já pensava assim, ó, isso aqui já é um indício forte que já liguei o alerta ali que talvez a gente não começou nada, não estamos nem namorando, mas assim, já era um sinal de alerta para eu, de repente, já nem criar um afeto, nem criar um envolvimento maior com ela, já deixar para lá, de verdade, de verdade. E eu fiquei desconfortável, principalmente na volta, né? Porque aí a gente tava no mesmo ônibus e tava junto ali e tal. Mas ela tava com blazer. E eu não sei, ela foi passar em algum ponto dentro do ônibus, e eu acho que foi dentro do ônibus. E aí ela acabou esbarrando em algum ferro, que tinha alguma pontinha solta, e acabou rasgando, né? Um pedaço do pano atrás, né? Não era totalmente as costas abertas, era só uma parte um pouco mais para cima. E aí, enfim, ela foi obrigada a colocar o blazer, né? E aí o blazer, né, que ele vinha até embaixo, assim, aí ele cobria, né? Não era um blazer colado, né? Então ele cobria ali, né, as marcas do corpo dela e tudo. Então, resolveu o problema, né? E ali eu fiquei mais tranquilo depois que aconteceu isso. E aí depois, né, não sei se foi no mesmo dia, mas depois que chegou em casa, conversando, não lembro agora exatamente se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, mas aí ela se desculpou, né, ela disse mesmo que fez, que quis mostrar, mas ela percebeu um sinal de Deus, né, uma misericórdia de Deus, ali Deus mostrou o erro dela no momento em que rasgou, que ela foi obrigada a cobrir. Então ela percebeu que não estava certo aquilo que ela fez, e ali ela percebeu, naquele momento ela percebeu o meu desconforto. Ela não tinha percebido ainda se dado conta. Então ela, acho que passou um filme na cabeça dela do início do encontro até o final, até aquele momento, e ela percebeu. Então ela se arrependeu, me pediu desculpa, jogou não só aquela roupa fora, mas outras roupas ali que ela achou que... Então aquilo para mim já foi um sinal que é isso. Né? Às vezes você não vai conhecer a pessoa já perfeita, pronta, né? No relacionamento, já sabendo tudo, tal, já preparada. Essa coisa vai, né? Essa formação, esse processo vai no caminho, mas é isso, é o discernimento que você tem que ter. Então, se eu fosse um cara ali, talvez moralista, né? Um negócio assim, orgulhoso nesse sentido, né? De ficar apontando o dedo, de ficar julgando, talvez ali naquele momento eu rompesse né? Rompesse essa aproximação, esse início de troca de conhecimento que a gente estava tendo em nível intelectual, né? Nem tinha nada em nível emocional ainda, mas ali talvez se eu fosse esse cara mais moralista, mais, né, como eu disse nesse sentido, né, intransigente, mais orgulhoso, já teria rompido e já falar não, né, já não quero mais. Mas ali eu vi, né, a misericórdia de Deus, né, e percebi que é isso. Nós estamos em maior ou menor nível nessa luta diária, nessa busca, e eu via que ela estava buscando
E aí eu vi isso como um sinal de Deus e, enfim, graças a Deus a gente continuou se conhecendo e um tempo depois a gente iniciou o namoro e o resto é história, né? Estamos aqui casados, né? Vamos fazer já 5 anos de casado em agosto, né? Então, só para exemplificar, né? Para dar um exemplo prático aí, porque também às vezes a gente fica um pouco assim, né? Querendo, a pessoa fez isso, então já não é para mim. Calma, você tem que ter o discernimento, você tem que ver quão compromissada essa pessoa está com você, se realmente ela quer que você vá para o céu. Pode ser um relacionamento em que vocês vão construir essa castidade juntos, vocês vão se ajudar, vocês realmente vão estar querendo se ajudar, ou se não, né? Aí você vai ter que tomar a decisão, vai ter que desapegar, né? Vai ter que, principalmente você mulher, essa questão afetiva, né? Vai ter que renunciar e realmente dar o valor, né, que Deus te dá e procurar um homem que te olhe como Deus te olha, né? Como esse tesouro que você realmente é, como esse jardim fechado. Amém? Então foi isso, meus caros. Muito obrigado, né, mais uma vez aí, por estarem aqui, por acompanhar o nosso conteúdo. Lembrar mais uma vez, né? Você que chegou aqui, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque assim você recebe notificações sempre que tiver um vídeo novo. E compartilha, né? Compartilha, porque com certeza você conhece pessoas que eu não conheço e elas podem chegar nesse conteúdo através de você. Você pode ser o canal da graça, né, para a salvação de uma alma. Já pensou nisso? Então, compartilhe esse vídeo aí, nos ajude a evangelizar, né? Lembrando aí que vocês podem entrar em contato conosco por e-mail. A gente vai deixar o nosso e-mail fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Amém? Então é isso, nós concluímos o tema da dor espiritual da luxúria e no próximo vídeo nós vamos falar então sobre o pecado da avareza. Obrigado, Deus abençoe vocês, rezemos uns pelos outros. Deus abençoe, um abraço. Salve Maria.